Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje um vídeo muito especial porque eu estou fazendo 23 aninhos. Os 22 anos eu comemorei aqui entre aspas, né? Eu já estava aqui no canal, afinal são 71 vídeos contando com 72 vídeos contando com esse que eu tô gravando hoje, que eu não sei se vai sair no sábado, no dia do meu aniversário, ou depois. Eu pretendo postar no meu aniversário, mas nunca se sabe, né? A vida tá meio complicada. Mas de qualquer forma, eu quero compartilhar com vocês como foi esse último ano, né? Porque pra mim, eu tenho comigo que eu tenho 2 anos, 2 recomeços durante o ano, né? Porque a gente fala que quando começa o ano, né, tem aquela questão do ano novo, a gente tem esse recomeço, essa ideia de recomeço. Pra mim, eu tenho ele 2 vezes. No começo do ano, no ano novo, e no meu aniversário, que é logo em julho, né? Metade do ano, virando ali depois das férias. Então, pra mim, é o meu novo recomeço. Então, deixa eu me apresentar, né? Se você é novo por aqui, muito prazer. Meu nome é Suelen. E aqui eu gosto de compartilhar sobre a minha vida, sobre sobre tanta coisa. Gente, vamos lá, me ajudem aqui. O que a gente fala aqui no canal, né? Pra quem é novo, a gente fala sobre vida cristã, sobre rotina, sobre desenvolvimento pessoal, sobre como está indo as nossas vidas. A gente compartilha conselhos, experiências, aprendizados, sempre com um olhar cristão. Afinal, eu sou cristã, eu não consigo sair disso. Mas se você não é cristão e caiu aqui, fica com a gente e eu espero que o que eu vou contar te ajude de alguma forma e a gente possa sair um pouquinho mais edificado e com algum aprendizado desse vídeo, tá bom? Foi nessa transição, assim, para os meus 22 anos que eu comecei a descobrir uma Suelen diferente. E essa Suelen de 22 anos, né, que vos fala, porque eu ainda não fiz 23, enquanto eu tô gravando esse vídeo, eu sinto que ela é uma ponte para quem eu vou me tornar, para o que vai acontecer daqui a um tempo, sabe? É uma preparação. Eu ainda não sou quem eu deveria ser, eu ainda não estou plena e convicta de que eu cheguei no que eu precisava chegar, que eu estou fazendo o que eu precisava fazer, não de forma alguma. Ainda falta muito para isso acontecer, mas eu consegui deslumbrar a pessoa que eu posso ser. E eu acho que isso é o mais importante, né? Eu pensei em muitas coisas pra falar aqui pra vocês, mas acho que isso é o que me veio agora, que é... Se eu fosse tirar uma lição desse meu último ano, eu traria essa lição à minha mente, eu traria isso à minha mente, que isso me dá esperança de que eu posso ser mais do que eu sou agora. E é uma coisa que eu tenho escutado muito esse último ano, repetidamente. Tem áudios do Spotify que eu fico escutando assim repetidamente para que aquilo entre na minha cabeça, para que aquilo me motive, para que aquilo faça sentido, que é o que você pode se tornar. E isso é uma coisa que você descobre dia após dia. Você tem um dia incrível e aí você descobre que aquele é o seu dia ideal, que aquela é a rotina que você quer ter, que aquela vida faz sentido pra você. Viver aquilo, viver as coisas daquela forma faz sentido pra você. Foi isso que eu descobri. Eu olhei um dia, eu passei uma semana vivendo uma semana incrível, e aí depois as coisas desandaram, aconteceram várias coisas, porque a vida, ela tem esses altos e baixos, né? Ela não é linear e também não é uma exponencial, assim, ela não fica só subindo e você tá sempre no auge. Não, você tem picos e vales, né? E em um desses picos eu descobri que eu conseguia fazer mais, que eu conseguia deslumbrar uma Suelen que era capaz de fazer muito mais do que estava fazendo. E quando eu deslumbrei esse lugar, quando eu olhei para aquilo, eu falei, cara, eu sou capaz de fazer mais, aquilo bateu em mim de uma forma diferente. E de 2 formas muito diferentes. Primeiro foi aquela virada de chave de eu posso fazer mais, eu posso ser mais. Eu não preciso ficar vivendo exatamente do jeito que eu tô vivendo e fazendo as coisas como eu estava fazendo. Não faz bem pra mim, não vai me levar pra onde eu quero chegar. E ao mesmo tempo bateu de um outro lado do tipo, se você é capaz de fazer mais, por que você está fazendo tão pouco? E aí quando eu me vi entre esses 2 lados, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida?
Então, esses 22 anos, eu comecei a descobrir quem é a Suelen. O que a Suelen vai fazer, o que a Suelen pode fazer. Então, o que você pode fazer? Por que você está fazendo tão pouco? O que você está desperdiçando? E isso foi uma lição que eu recebi ontem, né? Foi um tapa assim, ó, bem bom. Onde Jesus está falando uma parábola e aí ele vai falar sobre o administrador astuto, né? O cara, ele estava desperdiçando os bens do seu senhor e aí o senhor dele vai despedir ele. E aí ele começa a pensar em todas as coisas que ele poderia fazer depois de ser despedido. E ele começa a ver que ele não consegue fazer nada direito, assim. Ele só conseguia fazer aquilo, e aquilo que ele estava fazendo mal. Entendeu? Difícil, né? E aí ele só tinha uma coisa que ele conseguia fazer, que era administrar os bens. E ele estava fazendo aquilo da forma errada, ele estava desperdiçando os bens do Senhor. E aí o que ele decide fazer é: o que eu posso fazer para que as pessoas me recebam depois que eu for despedido? Para que as pessoas consigam olhar para mim, sentir misericórdia, né? De repente, olhar para mim e falar assim: poxa, vamos ajudar o cara. E aí ele começa a diminuir o valor das dívidas das pessoas. E aí o Senhor olha para ele e fala assim: agora eu gostei do que eu vi, né? Você tá perdoando dívidas. Então, o cara que devia 100 tá devendo 80, o outro devia 100 tá devendo 50. E então, ele tá sendo fiel naquilo que ainda tem nas mãos dele, para que ele seja colocado sobre o muito. E aí, essa é a lição, né, que Jesus tá querendo passar. Para que a gente não administre mal as riquezas que o Senhor tem nos colocado, que Ele tem confiado a nós. Porque se a gente não é capaz de ser fiel as coisas que ele nos deu, a gente não vai ser fiel com as coisas das outras pessoas. A gente não vai ser fiel com a riqueza de outras pessoas. A gente não é fiel com as nossas riquezas. Tá fazendo sentido? Tá pegando? Enfim. E eu olhei para aquilo e falei assim: cara, o que eu tô desperdiçando? O que o Senhor colocou nas minhas mãos que eu não estou fazendo direito, que estão sendo desperdiçados porque eu não tô agindo como eu deveria agir. E não é só sobre se tornar a pessoa que eu deveria ser do dia pra noite, porque isso não acontece. Mas naquelas pequenas coisas eu conseguir ser fiel, conseguir administrar bem, conseguir fazer bem aquilo que me é proposto. E, enfim, essa foi uma das lições. Eu espero que faça sentido pra vocês. Esse vídeo vai ficar um pouco grande, mas não sai daí, tá? Fica até o final. Talvez você tire mais lições daqui. Uma outra coisa que eu aprendi foi a ter um pouco mais de liberdade de cantar quando eu quero cantar, de dançar quando eu quero dançar. Claro que eu não vou fazer isso em um momento inoportuno, né? Vamos ter um pouco de bom senso. Mas, às vezes, você tá em uma festa, em um lugar que é oportuno você cantar, você dançar, tá tocando aquele hino que é um pouco mais animado, que você pode se entregar em adoração em corpo, alma e espírito. Mas aí você fica assim, congelado. Eu não vou me mexer, sabe? E eu comecei a ver que não precisava ser assim. Eu não precisava viver daquela forma. Uma outra coisa é que você falar aquilo que te incomoda, você deixar claro as suas intenções com as pessoas, você entrar em conflito quando precisar entrar em conflito, você ser o apaziguador quando é preciso apaziguar. Nada disso te descredibiliza ou faz de você uma pessoa ruim. Às vezes a gente tá tentando ser bom, mas a gente só tá se enganando e tá fingindo, sabe? A gente tá fingindo bondade. A gente não quer entrar em conflito com outra pessoa porque, eu sou uma boa pessoa, eu não quero entrar em conflito com tal pessoa porque aí eu vou ser uma pessoa ruim. Não. Você não vai ser uma pessoa ruim porque aquela pessoa tá fazendo algo errado, ela vai continuar repetindo aquilo vai continuar fazendo mal para os dois. Você não é uma boa pessoa só porque você não vai falar nada sobre isso. Pelo contrário. Se tem algo que tá te deixando chateado, que, poxa, não precisava ser daquele jeito, fala.
Fala de uma forma educada, fala de um jeito onde você consiga se fazer entendido, mas fala alguma coisa. Ficar evitando conflitos não faz de você uma boa pessoa e não faz com que você preserve a sua saúde mental. Eu acho que todas as vezes que eu tentei me preservar nesse último ano, todas as vezes que eu tentei não magoar ninguém, que eu tentei fingir que tava tudo bem, foi quando eu mais me machuquei e mais demorei para sair de situações que eu não precisava estar. No geral. Tem alguma coisa que não deveria ser daquele jeito, mas tá acontecendo? Fulano, olha, vamos sentar e conversar sobre tal coisa e a gente vai resolver isso aqui. A gente não vai envolver mais nada, a gente não vai falar de nenhum outro assunto, a gente vai resolver esse problema. Todas as vezes que você tenta preservar o outro às custas de você mesmo, você não tá vivendo. Se posiciona. O que, se eu pudesse falar uma única última coisa aqui, porque esse vídeo já tá um pouco mais longo, é se posiciona. Às vezes a gente espera que coisas incríveis e maravilhosas aconteçam com a gente, mas a gente não deixa claras as nossas intenções, a gente não se mostra, sabe? Ninguém sabe que você tá ali. Eu gosto de usar esse exemplo porque foi algo que eu não sei se eu ouvi em algum lugar ou se eu escrevi isso em algum lugar, mas enfim. Você tá na empresa, por exemplo, e surgiu um problema e você sabe resolver. Você é aquela pessoa que tem a solução, entendeu? Já tá na sua mente toda a solução que aquele problema precisa. Aí o que você faz? Vou ficar quieta. Não vou me envolver. Porque a partir do momento que eu der a ideia, falar a estratégia, eu vou ter que correr atrás para fazer aquilo dar certo. E se der certo, maravilha, ótimo, né? Palmas pra mim. Mas se não der, aí vão olhar pra mim e falar assim, olha lá, a pessoa que errou. Cara, mas você já tá pensando em tudo que pode dar errado. Mas ainda que dê errado, pelo menos você foi a pessoa que deu a cara a tapa e propôs alguma coisa. Agora, o simples fato de você nunca propor nada, de você nunca se desafiar, de você nunca tentar alguma coisa, faz com que várias oportunidades, elas nem cheguem pra você. Porque você pode chamar de vida, de destino, de universo, eu chamo de Deus. Não vai te dar uma oportunidade que você não é capaz, que você não tá preparado pra lidar. Ele não vai dar um carro nas suas mãos se você não tem nem a carteira de habilitação. Entende? A gente fica parecendo criança mimada, olhando para as coisas que tá todo mundo conquistando e a gente quer porque quer a mesma coisa, porque a gente quer, né? A gente fica se deslumbrando com uma realidade que não é a nossa, mas quando a gente olha para nossa realidade, a gente não tá sendo capaz de simplesmente ser disciplinado, de acordar no horário. Eu tô falando isso e é pra mim mesmo, tá? O fato de eu estar olhando pra mim falando isso agora é ótimo, inclusive. A gente não dorme e acorda no mesmo horário. A gente não lê. A gente não trabalha. A gente não faz as coisas que a gente deveria fazer. Quando faz meia boca. A gente fica privando, a gente fica se privando de tudo. Tá? Eu fui pensar aqui e veio tantas coisas na minha cabeça que eu até buguei. Mas assim, a gente se priva de conflito, a gente se priva de gastar energia, a gente se priva de ter mais oportunidade no lugar que a gente tá, a gente se priva de um monte de coisa e a gente acha que as coisas não estão acontecendo porque Deus, né? Deus tem seus favoritos, ele não quer que as coisas aconteçam pra mim. Poxa, para de colocar a culpa na sua circunstância, na sua família, no lugar que você mora, no lugar que você nasceu e começa a olhar pra você, se você tá fazendo alguma coisa a respeito disso. É tudo culpa de Deus. Não, o que você fez hoje? Porque não adianta eu querer culpar o universo, querer culpar as pessoas
olhar pra mim e falar assim, não, eu quero ocupar tal lugar, eu quero chegar em tal destino. Mas eu não tô fazendo absolutamente nada pra chegar em nenhum desses lugares. Mas, com certeza, a culpa de eu não chegar lá é de Deus. É dos meus pais que não me ajudaram. É de fulano que não me abraçou. É de tal pessoa que não me deu a oportunidade. Às vezes a pessoa até queria te dar a oportunidade, mas todas as vezes que você tinha a oportunidade de aparecer, de brilhar, de dar uma ideia, você recuou. Ela vai ficar dando oportunidade pra quem não quer nada com nada? Não. Ué. Aí é muito fácil eu colocar a culpa de tudo que tá dando errado na minha vida nas outras pessoas, no lugar, em tudo, menos em mim. E eu tô falando isso pra mim também. Então, se eu quero uma vida nova, uma vida diferente, e eu tô pedindo por isso, é claro que vai começar a ser desconfortável, eu vou ter que começar a me mexer, as coisas vão começar a mudar, e aí já era. E aí eu vou ser obrigada a me movimentar. E amém por isso. Agora, eu tenho que me movimentar de verdade, com intencionalidade, fazendo aquilo que me é proposto. E fazendo bem o que me é proposto. Do contrário, não faça mesmo. Fique exatamente do jeito que você está. Reclame por estar na situação que você está. E permaneça nela. Infinitamente. É isso. Não tem outro caminho. Você não tá tentando nada novo, mas quer que as coisas tenham resultados diferentes. Não vai ter. Não vai ter. Enfim, né? 23 anos. Bateu até assim, né? Ai. É que eu acho que essa idade que eu tô, eu gravei até um vídeo pro TikTok. Se vocês não me seguem na rede vizinha, me sigam lá também. E no Instagram, que eu não falei isso ainda, né? Me segue lá na rede vizinha, me segue no Instagram. E que eu tô naquela fase onde tá todo mundo vivendo fases completamente diferentes ao meu redor, né? E se eu ligo o Instagram, piorou. aí que fica mais difícil ainda. Mas eu tenho amigos que são casados e já vão ter filhos, amigos que estão noivos, amigos que estão namorando, amigos que estão solteiros, estão igual eu. Enfim, e tá todo mundo vivendo uma coisa diferente, mas tá todo mundo junto, sabe? E às vezes é difícil não se comparar. Às vezes é difícil não olhar pro lado e falar assim, poxa, eu não queria estar vivendo isso agora. Mas a verdade é que se aquilo estivesse acontecendo comigo, neste momento, eu não estaria preparada para viver. Eu não teria emocional suficiente, eu não teria bagagem suficiente para conseguir lidar com aquelas coisas. E se eu não tô conseguindo lidar nem com o que eu tenho recebido, que é pra mim, então por que eu tô querendo me comparar e querendo coisas que são de outras pessoas, que outras pessoas estão vivendo? Então, são 23 anos, né? A crise dos 20, ela já veio, já foi, já voltou, já aconteceu de novo e de novo. Mas desde que eu seja fiel àquilo que o Senhor está me propondo, àquilo que o Senhor está me entregando, e eu consiga fazer aquilo com zelo e da melhor forma possível, eu acho que é isso que realmente vale. Eu acho que isso é que vai te dar energia e vai fazer você se movimentar. Quando você olha pra você e percebe que você tá tentando se desenvolver, que você tá se preparando para o que vai acontecer futuramente, isso te move a estar buscando cada vez mais seguir em frente. Faz com que você tenha paixão por viver, faz com que você tenha prazer naquilo que você está fazendo. Do contrário, você tá sempre mongando por aí, sabe? Triste, sozinho, desamparado, frustrado, olhando para o seu redor, olhando para si mesmo e pensando, poxa, por que eu não vou nem tentar, porque eu já sei que vai dar errado. E aí realmente dá errado. E aí você prova pra si que deu errado. E aí você fica naquele ciclo vicioso de nem tenta, quando tenta, faz de tudo para as coisas não darem certo e aí as coisas dão errado. Agora, quando você se empenha em fazer algo que você sabe que vai melhorar o seu desempenho futuro, você começa a ter mais paixão pela sua própria vida. E eu acho que é isso que eu tô buscando pra essa
nova fase para esses 23 aninhos. E eu espero muito que eu tenha vocês comigo nesses 23 anos agora, né? Essa nova fase, nessa Suelen 2.3, que vai estar surgindo. E eu não vejo a hora de ver quem eu vou me tornar, quem eu posso me tornar e o que eu posso ser. Eu acho que fica aqui o último, tá? O último do último mesmo, assim, prometo. Se preocupe mais em ser do que ter. Porque a partir do momento que você começa a ser algo, a agir de tal forma, você começa a puxar praticamente como um imã as coisas que estão ao seu redor, que estão espalhadas, que estavam separadas para você, e aí você começa a tomar posse daquilo. Então, seja primeiro, seja filha, seja cristã, seja uma pessoa que lida bem com as riquezas que foi propostas a você, que foram entregues a você, para que você possa se tornar ou ser colocada sobre uma riqueza ainda maior. Bom, é isso. Um beijo no coração de vocês. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, que você tenha tirado algum insight, tenha pensado em coisas novas. E é isso. Nos vemos nos próximos vídeos. Não esquece de comentar, curtir, compartilhar. Se você tá no Spotify, coloca 5 estrelas, começa a me seguir também. Compartilha nos grupos de família, com aquelas tias do WhatsApp, com aquele amigo que você gostaria que ouvisse isso, para vocês poderem comentar depois, conversar sobre o que foi dito aqui. E também manda aqui embaixo uma mensagem, um conselho, algo que você gostaria que eu soubesse para esse novo ano, para essa nova fase na minha vida. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.